Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que traz uma análise bem específica, né? Isso, uma perspectiva religiosa do evangelho mesmo sobre um tema super atual, o impacto da mídia. Exato. TV, internet e como isso influencia principalmente a juventude. A fonte é um texto de estudo, né, com bastante referência bíblica. Sim. E a nossa ideia aqui é, bom, destrinchar esses pontos. Entender como o texto argumenta que a mídia molda opiniões, comportamentos. E como isso se chocaria, né, com uma visão cristã. A fonte coloca como se fosse uma tensão mesmo, sabe? Quase que dois caminhos opostos. Começa forte, dizendo que a mídia hoje é talvez o principal formador de opinião. E questiona o tempo, né? Horas consumindo mídia versus minutos para fé. Isso. Até cita o Mateus 6,22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Uma metáfora interessante, né? Bem direta, né? Sobre o que a gente deixa entrar na nossa mente. E aí o material descreve a relação de muitos jovens com a mídia como algo meio passivo, sabe? Quase uma submissão, né? O texto usa uns contrastes fortes para passar a mensagem. Sim, tipo, mídia aliena, evangelho conscientiza. Mídia manipula, evangelho liberta. Mídia conforma. Evangelho transforma. É uma estrutura bem marcada. E essa tensão toda ela é explorada em três áreas principais, né? Isso. Caráter, família e cultura. Começando pelo caráter. A crítica vai para aquele padrão que a mídia às vezes mostra, né? Do eu primeiro. O sucesso a qualquer custo, traição, falsidade, essas coisas. E aí o texto traz exemplos bíblicos para contrapor. Fala de José, né? Que mesmo com tudo contra, manteve a integridade. E Davi, que Deus teria escolhido pelo coração, não pela aparência, tá lá em 1 Samuel. Levanta uma questão, né? O que está formando o caráter hoje? É a mídia ou são outros princípios? É uma reflexão interessante essa, onde que está ancorada essa formação, né? A fonte sugere uma escolha clara. Com certeza. E sobre a família? Como a mídia entra aí, segundo essa análise? Bom, a visão apresentada é que a mídia acaba normalizando, sabe? Relações e comportamentos que iriam contra os ensinamentos bíblicos mais tradicionais. Tipo, O texto menciona morar juntos sem casar, infidelidade como algo comum, divórcio facilitado. e também fala da questão das uniões homoafetivas, apresentadas como padrão. Além disso, tem uma preocupação com a sensualização precoce, né? Principalmente das meninas, E o erotismo na música, em outros conteúdos. que, para a visão do texto, desviaria do plano original, digamos assim, para as relações. Entendi. E o terceiro ponto, a cultura. Então, cultura aqui é definida como os valores, as tradições que moldam nossa visão de mundo. E o argumento é que a gente é muito influenciado por essa cultura dominante. Exato. E muitas vezes nem percebe. O texto usa até a palavra escravizados. Forte, né? E para mostrar que dá para resistir, ele usa o exemplo de Daniel. Ah, Daniel na Babilônia, com os amigos. Isso, como um exemplo de contracultura. Eles recusaram a comida do rei para não se contaminar. E não se curvaram lá para os ídolos, mesmo com a ameaça de morte. O paralelo que o texto faz é: como a gente lida com a cultura da mídia hoje? Cede ou mantém as convicções? Uma pergunta relevante, mas é bom notar que o texto não diz que a mídia é má em si, né? Não. Reconhece que TV, internet podem ter usos bons e educativos. O problema seria a falta de critério, então. Exatamente. Consumir sem pensar, sem filtrar. Aí volta naquela ideia de 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Contudo, não me deixarei dominar por coisa alguma. Isso. Achar seria essa seleção consciente, sabe? Filtrar de acordo com seus valores. E aí retoma a metáfora dos olhos como lâmpada do corpo. Olhos bons para ter um corpo luminoso. Uma metáfora sobre o consumo mental, né? O que a gente escolhe absorver. Faz sentido. E para a gente fechar essa nossa conversa sobre o material, Tem aquela pergunta final que o próprio texto deixa no ar, né? sim, bem provocativa, você convidaria Jesus para ver seus programas favoritos na TV? Ou para navegar na internet com você. É algo para pensar, né? Sobre o nosso filtro pessoal. Com certeza. Um bom ponto para reflexão individual mesmo.